Queremos saudar os amados irmãos mais uma vez com a bendita paz do Senhor Jesus. Estamos dando início hoje ao nosso terceiro estudo acerca do tema a atmosfera da sua presença. A atmosfera da sua presença. Antes de iniciarmos, nós vamos orar ao Senhor. Estamos na sua presença e queremos agradecer esta oportunidade que Ele nos dá. Senhor, te damos graças por mais um momento tão precioso, como sempre é precioso, Senhor, quando nós podemos nos debruçar sobre a Tua Palavra, nos expormos à Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Fala através do Teu Espírito a cada um de nós. Ministra as nossas vidas, Senhor, e faz-nos conhecer os Teus propósitos, faz-nos conhecer a Tua vontade e edifica o Teu povo, edifica a Tua igreja através da Tua Palavra. Assim pedimos, Senhor, que o faças em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, amados, estamos no terceiro estudo e queremos lembrar os princípios que estamos falando desde o primeiro estudo. Os princípios da atmosfera da sua presença são dois princípios: fazer, proceder de forma que agrada a Deus. Fazer o que agrada a Deus. O segundo princípio é atenção com aquilo que nós acordamos com o Senhor. E cada um de nós tem uma forma de se relacionar com Deus, ainda que hajam padrões bíblicos acerca da relação entre nós e Deus, a igreja e o Senhor, mas todos nós temos os nossos momentos, temos a nossa forma de orar, devemos respeitar isso em relação à nossa comunhão, em relação, com certeza, à presença de Deus nas nossas vidas, respeitar o que nós acordamos com Ele. Hoje estaremos falando, em primeiro lugar, sobre algumas questões mesmo acerca desta presença maravilhosa que todos nós desejamos. É verdade. Nós desejamos a presença do Senhor. Não há nada mais precioso do que a presença do Senhor. Uma presença que já é garantida pela salvação, porque a palavra de Deus diz que Ele habita em nós. A partir do momento em que nós o recebemos como Senhor e como Salvador, a palavra de Deus garante que Deus habita em nós através do seu Espírito. Mas há questões acerca da sua presença que nós devemos considerar neste estudo acerca da atmosfera da sua presença. E gostaria de ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3 e verso 8. Gênesis capítulo 3, verso 8, que pela primeira vez a questão da presença de Deus é posta em causa na Bíblia. E é posta em causa, Deus estava, a sua presença estava lá, porque a palavra de Deus diz que na viração do dia Deus vinha e manifestava a sua presença a Adão e a Eva, e ali estava e conversava com eles. Mas pela primeira vez, eu repito que pela primeira vez, a questão da presença de Deus está posta em causa. E em Gênesis 3, 8, a palavra de Deus diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Acreditamos que era o que Deus fazia todos os dias. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E esconderam-se Adão e Eva. No sentido teológico, nós sabemos que ninguém consegue se esconder de Deus. Mas no sentido prático e de atitude do nosso coração, Deus considera, ainda que não consigamos fazê-lo, mas Deus considera que estamos fugindo dele. Deus considera que nós nos estamos escondendo dele, ainda que ele saiba onde nós estamos, e foi o que aconteceu com Adão. Eles estavam
pensando que se escondiam de Deus, e estavam fazendo, e aquela atitude deles era demonstrativa que, na verdade, eles estavam tentando se esconder de Deus, porque, como sabemos, tinham feito algo que desagradou a Deus. Lembram-se, termos falado sobre o princípio da atmosfera da sua presença, é fazer o que agrada a Deus. Adão e Eva estavam conscientes naquele momento que tinham feito alguma coisa que desagradava a Deus, e por isso eles tomaram esta iniciativa, tiveram esta atitude de se esconderem de Deus. Fisicamente, literalmente, eles foram para trás de uns arbustos, para trás de umas árvores e se esconderam, pensavam eles. Estavam escondidos de Deus, escondidos da presença de Deus, por algo que fizemos que desagradou a Deus. E nós nos refugiamos, nós nos escondemos de Deus. E Deus veio, e nós sabemos como Deus falou com Adão e Eva. Por isso, acerca da sua presença, nós nos podemos esconder dela. O segundo aspecto está em Salmo 51:11, que era uma consciência que Davi tinha por fazer coisas que desagradavam a Deus. Ele tinha essa consciência que Deus não estaria sempre buscando a ele, que Deus o poderia abandonar pelo facto, não pelo facto de que Deus resolveu abandonar, mas pelo facto de que atitudes que nós praticamos, e isso está bem claro nas palavras de Salomão em Provérbios, quando ele diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que persiste no seu pecado nunca, diz a Bíblia, nunca prosperará. Precisamos ter cuidado com a insistência em realizar, fazer, praticar coisas que desagradam a Deus. Precisamos ter atenção. Precisamos ter atenção em fazer coisas que desagradam a Deus insistentemente. E o salmista sabia disso. E ele escreve no Salmo 51:11: não me lances da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi sabia, e este salmo é feito depois do seu arrependimento do pecado ou dos pecados que ele tinha cometido. Ele se arrepende e na altura do seu arrependimento ele faz este maravilhoso Salmo 51. O terceiro aspecto é com temor dela, ou com temor nela. Com temor na presença do Senhor. Portanto, com temor na presença do Senhor. Está em 2 de Reis 5:16. Devemos temer, e mais uma vez, temor, neste caso, não é medo, é consciência espiritual da sua presença. Todos nós que recebemos Jesus como Salvador e em nós habita o Espírito de Deus, nós precisamos, e este é o termômetro de tu entenderes acerca da tua salvação, é o temor do Senhor nas nossas vidas, o temor do Senhor no nosso coração. Nós percebemos espiritualmente que Deus está presente em qualquer lugar, em qualquer momento. Deus está presente em nós, por isso não desejamos, por isso não somos impulsionados em fazer o que lhe desagrada. E aqui estava em causa fazer qualquer coisa, e eu quero chamar a atenção a esta passagem, porque ela é atual, ela é para os nossos dias. Quando estamos recebendo, quando recebemos ou quando somos impulsionados em receber algum favor material por alguma coisa que Deus operou. Quando Deus opera milagres, ou se temos fé e acreditamos que Deus opera milagres, precisamos ter cuidado com a nossa atitude acerca de recebermos coisas materiais por causa disso. E aqui não
não serve até a desculpa que eles é que me dão. E é preciso tomar atenção aqui. Não serve essa desculpa de que não sou eu que peço. Eles é que me dão. Neste caso, com Eliseu, eram eles que lhe queriam dar a oferta e ele não aceitou, por ele ter percebido a operação de Deus, por ele ter percebido o milagre que Deus operou. E a Bíblia diz assim em 2 de Reis, capítulo 5, verso 16, porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou. Em cuja presença estou. Eu estou na presença de Deus. Deus operou. Deus fez o milagre. Deus curou Naamã. Foi Deus que o fez. Mesmo que ele queira fazê-lo em recompensar-me, eu não recebo essa recompensa porque Deus operou. Isso é um negócio completamente entre Deus e Naamã. Eu fui usado como instrumento pelas misericórdias de Deus, então eu estou na presença do Senhor, não receberei nada da mão de Naamã. Eu vou ler outra vez o versículo. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei, e estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Outro aspecto importante da presença de Deus que devemos compreender pela palavra são palavras do apóstolo Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo 2 e no verso 10. Eu peço que os irmãos abram a palavra e leiam, por favor, comigo esta porção da palavra de Deus. Protegidos pela presença do Senhor. Protegidos. Satanás não nos vence quando os nossos procedimentos, os nossos acordos uns com os outros, o que acordamos uns com os outros, a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, são feitos na presença de Deus. Diz assim a palavra de Deus, e vejam com atenção esta passagem. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. O que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olhem esta última parte do versículo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Satanás tem uma forma de nos vencer, infelizmente, mas precisamos saber. Ele tem uma forma de nos vencer quando fazemos alguma coisa, quando acordamos alguma coisa, quando acordamos uns com os outros, na nossa relação interpessoal, quando o fazemos sem a presença do Senhor, sem temor à presença do Senhor, quando o fazemos sem a aprovação de Deus, quando o fazemos sem ter em consciência de que Deus está presente no que nós estamos fazendo. E Paulo está a dizer, se vocês perdoaram alguém, eu também vou perdoar. Porque na presença do Senhor fazemos o que estamos fazendo. Praticamos nossas ações na presença de Deus. Deus viu quando vocês perdoaram. E é nessa presença que eu devo aceitar também e perdoar o irmão. Isto é maravilhoso. Fazermos na consciência da presença de Deus. É como se Paulo estivesse a dizer, se vocês resolveram um problema com o irmão, na presença de Deus, mandem-o ter comigo, porque está tudo bem também comigo. Eu também aceito o que vocês resolveram na presença de Deus. E Paulo termina, para que Satanás não nos vença. Maravilhoso entender isto. Fazendo coisas em consciência de que estamos na presença de Deus, para que Satanás não venha depois e nos vença. Paulo ainda diz no versículo 17 do mesmo capítulo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Mais uma vez, Paulo chama a atenção que as nossas ações, as nossas palavras devem ser feitas na presença, com a consciência de que Deus
está presente. Outro aspecto da presença de Deus é que devemos ser recomendados por ela. Em 2 de Coríntios, ainda no mesmo livro, no capítulo 4 e verso 2, diz a palavra de Deus: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É assim, a presença de Deus está na verdade. A presença de Deus está na honestidade. A presença de Deus está na sinceridade. É aí que está a presença do Senhor. E nos podemos recomendar no que fazemos, no que falamos, podemos nos recomendar à consciência de todo o homem, na confiança de que o fazemos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro aspecto da atmosfera da sua presença é que devemos ser, em todo momento, eu digo, devemos ser omniscientes, não omniscientes, porque omnisciente, só Deus é omnisciente, conhecedor de todas as coisas, mas devemos ser omniscientes, ou seja, cientes em todo momento, em todo momento com entendimento acerca da sua presença. Pois que o salmista diz no Salmo 139, versos 7, 8 e por aí adiante, ele diz que para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O salmista tinha consciência de que, como homem de Deus, homem que amava a Deus, homem a quem Deus também se manifestava na sua vida, no seu reinado, ele tinha consciência de que Deus estava em todo lado. Este estar ciente da presença de Deus, amados, é fundamental na nossa vida. Por onde caminhamos, o que fazemos, o nosso proceder, é importante nós estarmos sempre cientes de que Deus está aí. No verso 8 do Salmo 139, ele diz: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. É maravilhoso entender esta presença de Deus. Na verdade, Deus está presente onde Ele quiser estar e ninguém tem que discutir. Se Ele disser assim, olha, eu vou até o inferno, ninguém tem que discutir acerca disso. Ele está onde Ele quiser, com certeza. O caminho do Senhor para a manifestação da sua presença. A nossa liturgia, o que nós fazemos, o nosso culto, não é nada mais nem menos, nosso cultuar ao Senhor. E eu vou, até sabendo que estou ainda em conformidade com a palavra, eu diria que todo o nosso proceder, toda a nossa vida, não é nada mais nem nada menos do que a nossa responsabilidade de preparar o caminho e a forma como o Senhor irá manifestar a sua presença. Só que tem que ser da maneira como o Senhor quer. Deus fala sobre como Ele quer que as coisas aconteçam, como Ele quer que as coisas sejam, para que Ele possa manifestar a sua presença. E Jesus falou com os discípulos uma vez, em Lucas capítulo 2, e a partir do verso 8, Ele falou com os discípulos, e a Bíblia diz que Ele mandou Pedro e João, dizendo, ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Havia no Senhor, e isto é maravilhoso, nós pensarmos sempre em toda a nossa forma de cultuar ao Senhor, porque a nossa vida deve ser um culto. Por isso nós dizemos que nunca haverá vida no culto, se não houver culto na nossa vida. A nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa vida é um cultuar ao Senhor constante. Comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, e deve ser um culto ao Senhor. E nós temos que ter essa consciência que Deus está sempre nessa expectativa alegre, e nós vamos ver isso nessa passagem, na expectativa alegre de manifestar a sua presença
nas nossas vidas, nos nossos encontros, quando cultuamos a Ele, quando nos reunimos e quando fazemos seja outra qualquer coisa. Deus quer estar presente. Deus quer estar presente. E precisamos entender isso. E Ele disse a Pedro e João para que preparassem a Páscoa para que a pudessem comer. No verso 9 diz, e eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, Jesus está dizendo, eu quero estar convosco, eu quero vossa presença, eu quero manifestar minha presença, eu quero estar junto com vocês, mas vai ou será da maneira como eu desejo. Quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. O pormenor que Jesus leva os discípulos a entender como devem preparar o lugar. Seguiu até a casa em que ele entrar e direis ao pai da família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. Quero chamar a atenção aos amados irmãos, quando nós percebemos isso acerca da presença do Senhor, eu quero dizer que Deus está tanto mais interessado que nós em que cultuemos a Ele, em estar na nossa presença, em manifestar a sua presença no nosso meio. Ele é o maior interessado, de tal maneira que ele se antecipa, ele percebe em nosso coração, ele percebe a atitude da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, em buscá-lo, em estar diante dele, em toda a nossa maneira de viver, desde o momento em que nos levantamos do nosso leito e avançamos para o que temos que proceder na nossa vida. Deus está interessado em manifestar a sua presença e Ele se antecipa, Ele está se antecipando aos seus discípulos e dizendo, eu já fui à frente para preparar o lugar onde estarei sentado convosco e a cear convosco. Então diz o verso 13, e indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa, e chegada a hora pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Deus não quer só manifestar sua presença, Ele quer comparticipar conosco, Ele quer participar da sua própria vida conosco. A presença do Senhor não é uma presença ausente, é uma presença de uma manifestação em nós. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Independentemente da nossa experiência e do grau do nosso conhecimento, ainda precisamos fazer as coisas conforme Ele deseja que façamos. É interessante olhar para a palavra de Deus e perceber que não são os crentes que dizem ao Senhor, o que quer Senhor que eu faça? Não são os crentes que dizem. Não foi Saulo crente que disse, Senhor, o que queres que eu faça? Está lá em Salmo 9:6. Não, é o Saulo, descrente, que diz, ou que faz essa pergunta, o que queres que eu faça? Foi o jovem rico, em Mateus 19:16, que perguntou ao Senhor, que fez essa pergunta ao Senhor, o que é preciso que eu faça para ser salvo? Porquê? Porque aqueles que são salvos sabem o que devem fazer, porque Deus fala connosco, porque Deus nos explica, Deus nos ensina. A resposta é essa. Os que creem no Senhor conhecem o que Deus quer que a gente faça. Dai ouvidos à minha voz, diz Jeremias 11:4, dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo o que vos mandei, tudo o que vos mando. Satisfeitos por satisfazer quem nos satisfaz. Precisamos ficar satisfeitos por podermos ser capazes ou de recebermos essa capacidade do Senhor
para o satisfazer, aquele que nos satisfaz. Diga para si mesmo que eu sou um privilegiado em poder satisfazer. Quem somos nós capazes de satisfazer a esse Deus maravilhoso? Quem somos nós? Mas pela graça do Senhor temos recebido essa capacidade, esse privilégio de podermos satisfazer aquele que nos satisfaz. A tarefa da igreja é satisfazer a Deus. É isso que significa Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus é satisfazer a Deus acima de todas as coisas e em primeiro de todas as coisas. Começa com mas, ou apesar disso. O versículo 31 diz, não andeis inquietos. Essa era a questão da exortação de Jesus. Não busca Deus inquieto por coisas passageiras. Jesus não está dizendo que não devemos buscar o que comer, o que beber ou o que vestir, mas para colocarmos as prioridades em ordem e cuidarmos da nossa atitude quando o buscamos. Não devemos buscar o que comer, o que vestir, o que beber. Não, é prioridades diante de Deus. Aqueles que reconhecem a presença de Deus, que querem e desejam a presença do Senhor, têm que ter prioridade. E a prioridade é buscar o seu reino em primeiro lugar e confiados de que, satisfazendo nesse pormenor, Deus satisfará o que nós necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro e sem inquietação devemos buscar a presença do Senhor, devemos buscar o seu reino. Há atitudes verdadeiros adoradores. Temos prazer em satisfazer a Deus. Satisfaz a Deus porque é o que Ele procura. É o que Ele disse à mulher samaritana em João 4,23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Quando buscamos o Senhor para o adorar, nós buscamos satisfazer o que Deus deseja, o que Deus quer. Deus satisfeito suprirá todas as nossas necessidades. Buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar é o princípio que deve reger toda a nossa liturgia, todo o nosso culto e toda a missão da igreja. É a atitude consciente e intencional do verdadeiro culto e do verdadeiro ministério. Buscar satisfazer a Deus é o mesmo que buscar sua presença. É o mesmo que respeitar sua presença. É o mesmo que saber e entender que Deus está presente. Que Deus ricamente possa abençoar os amados irmãos. Amém. Senhor, pedimos que a Tua palavra possa tocar nas nossas vidas sempre que ela for explanada. Por isso, Senhor, diante da Tua presença, nós nos encontramos nesta hora para que, ó Deus, Tu possas tocar em cada coração. Pedimos que Tu faças assim. E mesmo aqueles, Senhor, que não Te conhecem, mas por entenderem, Senhor, que Tu queres manifestar a Sua presença nas suas vidas também, possam, Senhor, render os seus corações a Ti nesta hora. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. E desejamos muito satisfazer-Te. Desejamos muito, Senhor, fazer aquilo que Te agrada. Para a glória do Teu nome, Senhor, pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus possa abençoar os amados irmãos. Amém.